Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. O objetivo da aula de hoje é mostrar o recurso questionário disponível na plataforma Moodle, utilizando o perfil do docente, tá? Vamos começar? Então, já estou logada na plataforma com o perfil do docente, tá? Vou escolher a disciplina na qual eu vou criar, né, a avaliação. Então, vou clicar em Sala de Treinamento Moodle. Vou já clicar aqui na engrenagem para ativar a edição. Tá? Vou escolher aqui a aula 5. Vou clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Vou escolher questionário, tá? Vamos fazer aqui uma breve leitura. A atividade questionário permite criar e configurar questionários com questões de vários tipos, incluindo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, resposta curta, entre outras. Cada tentativa é corrigida automaticamente, com exceção das questões dissertativas, e a nota é registrada no livro de notas do curso. Muito interessante o recurso, né? Porque eu posso criar as minhas questões, né? E as questões, elas já são automaticamente corrigidas, né? Exceto, né, as questões dissertativas, né? Que a correção ela tem que ser feita de forma manual. Então, vamos aqui adicionar. Vou colocar aqui o nome, né, do questionário. Então, vou colocar a avaliação parcial. Aqui eu posso colocar a descrição. Então, vou colocar a avaliação parcial sobre classes e objetos, tá? Vou usar como referência a disciplina de programação orientada a objetos, tá? Vou clicar aqui, ó, exibir a descrição na página do curso, né? Que eu quero que essa descrição apareça no tópico. Vamos configurar aqui em relação à duração, tá? Bom, observe que na duração, o professor, ele pode habilitar, né, a data e o horário que ele quer que esse questionário seja disponibilizado, tá? Então, vamos supor que ele quer que esse questionário, né, por exemplo, estou fazendo o questionário, no caso, no dia 2 de dezembro, mas eu quero que ele seja disponibilizado amanhã para os estudantes. Então, eu coloco aqui, ó, dia 3 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, certo? O professor também, ele pode habilitar a data de encerramento do questionário, tá? Então, vou colocar aqui também dia 3, e aqui eu vou colocar às 10 horas da manhã. Então, dessa forma, né, a avaliação vai estar disponível a partir dessa data e horário, e o encerramento vai se dar nessa data e horário, certo? Bom, também tem outra opção, que é o limite de tempo, tá? O limite de tempo, né, no caso docente, ele não vai definir a partir de qual horário ou dia que esse questionário vai estar disponível, tá? Ele, a partir do momento que ele disponibilizar, o estudante ele vai ter acesso ao questionário, mas a partir do momento que o estudante começar a responder, né, o questionário, no caso aqui, vamos supor que ele vai ter 120 minutos para poder encerrar, tá? Então, o limite de tempo, ele permite, sim, que o questionário, ele fica disponível para o estudante a partir do momento que ele é, né, criado. E quando o estudante, ele começar a responder, a partir daquele momento, né, ele vai ter, no caso aqui do exemplo, 2 horas, tá? Para poder fazer a atividade, certo? E aqui você pode configurar, né, as ações, né, quando o tempo expirar, certo? Então, ó, quando o tempo expirar, as tentativas abertas são enviadas automaticamente? Existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas? As tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas, tá? Então, aí, no caso, você escolhe, o docente pode escolher a opção, vou escolher essa, tá? Nota. Então, a nota para aprovação vou colocar 6, tá?
Observe que aqui no questionário você tem tentativas permitidas, então você pode pôr ilimitado, ou seja, o estudante ele pode tentar responder a questão mais de uma vez, né? Aí você pode definir como 2, 7, tá? Eu vou colocar apenas uma, tá? Ou seja, ele tem apenas uma tentativa para poder fazer essa avaliação. Layout. Você quer que cada questão ela seja apresentada numa nova página, né? Ou você quer, digamos, em uma página apareça 2 questões, ou numa página apareça 10 questões, né? Eu vou escolher cada questão. Acho que assim fica... a visualização fica melhor para o estudante, né? Cada questão em uma nova página. Comportamento da questão, né? Você quer misturar as questões, tá? No caso é o seguinte, vamos supor que você está trabalhando, você colocou um questionário de múltipla escolha. Aí você quer que os itens, né, desse questionário eles sejam misturados. Então, se você quiser, você pode clicar em si. Se você não quiser, clique não. Vou clicar em si. Aqui tem como as questões se comportam. Aqui no caso é a definição do feedback, né? O feedback adiado é o seguinte: o estudante ele vai responder todas as questões e apenas após a submissão é que ele vai ter o retorno, ou seja, do que ele acertou, do que ele errou, tá? Você pode também colocar o feedback imediato, né? A partir do momento que ele respondeu já aquela questão, ele já tem um retorno. E também você pode trabalhar interativo com múltiplas tentativas, né? O interativo com múltiplas tentativas é aquela na qual o estudante ele vai respondendo, ele já vai tendo retorno e ele já pode fazer uma nova tentativa, né? Eu vou escolher o feedback adiado, tá bom? Aqui opções de revisão vamos deixar padrão. Deixa eu ver aqui a aparência. Também não vamos mexer. O feedback final, tá? É no caso seguinte, o aluno acertou 100%, né? Aí você queira colocar uma mensagem, né? Parabéns, né? Se o aluno acertou 50%, aí você pode colocar, né? Vamos estudar mais um pouquinho. Então, aqui seria um feedback de acordo, né, com o percentual, né, de acertos do estudante, tá? Vamos colocar aqui mais, tem configuração, aqui vamos deixar padrão, restringir acesso padrão, conclusão de atividade. Bom, aqui eu vou deixar dessa forma porque só faz sentido fazer essa configuração da conclusão de atividade se o professor já tiver configurado, né, o acompanhamento de conclusão, né? Não vou entrar em detalhes aqui porque temos um vídeo, né, específico, né, que aborda, né, o acompanhamento de conclusão. Então vamos deixar padrão, tá? E aqui vamos salvar e mostrar. Então olha só. Então aqui nós já temos, né, a avaliação parcial. Aqui tá falando que temos permitida apenas uma vez, né? E a duração máxima é de 2 horas, tá? E aqui, ó, nenhuma questão ainda foi inserida, né, nessa avaliação. Então, vamos clicar em editar questionário, tá? Bom, então vamos clicar aqui em adicionar, ó, uma nova questão. Aqui no caso, você pode escolher o tipo de questão, tá, que você quer colocar na avaliação. Eu vou escolher de múltipla escolha, tá? Então, vamos aqui adicionar. Então, vamos aqui adicionar a questão. Aqui é a categoria, tá? No caso, estou criando o questionário, né, na disciplina de sala de treinamento Moodle, né? Esse 16 é porque já existe 16 questões já cadastradas, né? Você pode colocar padrão para o sistema. Essas categorias, tá? Elas vão fazer sentido quando o professor for fazer um aproveitamento das questões que ele já tem cadastrado, tá? Também não vou entrar em detalhes porque tem um vídeo específico para esse tema, certo?
Então, aqui no caso, essas questões vão estar dentro, né, dessa categoria, no caso da sala de treinamento Moodle, que é a disciplina, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o nome da questão, vou pôr Q1, né, questionário 1, e aqui eu vou colocar o que é um objeto, né? O que é um objeto, no caso é o texto da questão. Aqui eu não vou definir o feedback geral, mas você pode, o docente pode, né? Ele pode colocar. Bom, uma ou múltiplas respostas, né? Então, se você for ter mais de uma resposta correta, então você clique nessa opção. Se você for trabalhar apenas com uma resposta correta, clique nessa, certo? Aqui eu vou definir as respostas, tá? Então, eu fiz a pergunta, né? O que é um objeto? Então, vou colocar... É um atributo? É um atributo. Nota. Bom, no caso aqui eu não vou definir nenhuma nota, por quê? Porque esta resposta é a resposta errada, tá? Posso também definir um feedback específico, caso o aluno clique nessa questão, né? O feedback específico é interessante, assim, caso o professor, ele queira colocar, digamos assim, por exemplo, ele errou, né? Então, ele pode colocar o capítulo, né, de um livro relacionado ao tema para o aluno revisar, né? Então, aqui eu vou colocar outra resposta. É um método. Também não vou colocar, no caso, a nota, tá? Porque ela não é a resposta correta. E aqui eu vou colocar a resposta correta. Vou clicar aqui, ó, e colocar 100%, né? No caso é 100%, por quê? Porque a gente tem apenas uma resposta correta, né? Se a gente tivesse mais de uma resposta correta, aí no caso você teria que trabalhar com esses outros valores, né? Então, vou clicar aqui, ó, e continuar editando. Ó, vamos só analisar aqui. Tá, o nome, o texto, apenas uma resposta, é um atributo, é um método, é uma instância de uma classe. Isso. Você pode clicar aqui, ó, em pré-visualizar, tá? Ó. No pré-visualizar, ele já mostra aqui, por exemplo, a questão, tá? Ó, o que é um objeto? Então, vou clicar em, ó, é um atributo, enviar e finalizar, né? Então, olha só que aqui, ó, já aparece, a sua resposta está incorreta, a resposta correta é uma instância de uma classe, tá? Então, aqui, isso é possível por causa que nas opções de exibição, tá falando o seguinte, ó, que vamos colocar aqui primeiro como não exibido, só para ver como que fica. Ó. Vou clicar novamente, começar de novo, né, fazer um novo teste, vou clicar aqui, ó. O que é um objeto? É um atributo. Enviar e finalizar. Observe que aqui não apareceu nada, certo? Por quê? Porque nas opções de exibição, os acertos e o erro está marcado agora como o quê? Como não exibido. Vou marcar em exibir, tá? Vou fazer aqui as atualizações. Observe que já marca um X, né? Mostrando que essa é uma resposta errada, tá? Vou clicar aqui, ó, no feedback específico, ó, exibir. Vou atualizar. Sua resposta está incorreta, tá? E aqui, resposta correta, vou clicar em exibir, tá? Olha lá, é a instância de uma classe, tá? Então, quando você criar a questão, sempre visualize se essas opções aqui, ó, estão marcadas, né, como exibir, tá? Para que o estudante tenha, né, esse feedback, certo? Então, vou encerrar aqui, tá? Vou salvar as mudanças. Então, olha só, nós aqui temos uma questão.
Vamos adicionar mais uma? Então, vou clicar em adicionar, que vai ser uma nova questão, tá? Vou clicar aqui em verdadeiro ou falso, tá? Aqui vamos colocar o nome da questão, vou pôr Q2. Vamos colocar o texto da questão. Vou pôr aqui a classe é um objeto, né? Então, olha só. Tem um feedback geral, não vou definir. Então, está falando qual que é a resposta certa, né? Para essa pergunta. A classe é um objeto? Bom, a resposta correta é falso, tá? Você tem a opção falso ou verdadeiro. No caso aqui, vai ser marcado como falso, né? Então, ó, feedback para a opção verdadeiro. Então, vou pôr aqui, resposta incorreta, né? A classe não é um objeto. Tá? E aqui o feedback para a opção falso. Resposta correta, tá? Vou clicar em salvar e continuar editando só para fazer uma revisão. Pré-visualizar. Vou dar uma olhadinha se as opções, ó, exibir, certo? E vou, a classe é um objeto? Vou clicar em verdadeiro. Enviar e finalizar. Resposta incorreta, a classe não é objeto, tá? Aí tá falando que a resposta correta é a opção falso, né? Ok, então vamos fechar aqui, salvar mudanças, tá? Então, aqui já temos, ó, duas questões nessa avaliação, né? Observe que aqui você pode, ó, tá vendo, ó, se caso você quiser mudar, né, a ordem, né, de disponibilização dos questionários, né? Vou colocar aqui novamente, 1 e 2, tá? Vou mudar também a nossa validez, então aqui eu vou mudar para 5. Para 5. Certo? Pronto, vamos fazer, né, essa configuração. Bom, vou agora, tá, mudar o perfil para o estudante, para a gente ter uma ideia, né, de como o estudante ele vai visualizar, né, essa avaliação. Então, vou mudar o papel aqui para estudante, tá? Então, olha só, então aqui nós estamos, vou clicar em, agora estou no perfil do estudante, tá? Então, vou clicar na disciplina, sala de treinamento Moodle, tá? Vou clicar aqui, ó, em avaliação parcial. Observe que para o estudante apareceu, ele tem uma tentativa e a duração máxima é de 2 horas, tá? Observe que aqui, né, como não habilitamos a opção de abrir questionário, encerrar questionário, então o questionário está disponível para o aluno sem definição, né, de quando ele pode responder e até quando, certo? Mas como utilizamos aquele limite, né, o limite de resposta, né, do tempo de resposta, que no caso é de 2 horas, observe que no partir do momento que o estudante clicar aqui, ó, vai aparecer a mensagem para ele. O questionário tem um limite de 2 horas. O cronômetro começará a contar a partir do momento que você iniciar uma tentativa. O questionário deve ser enviado antes de finalizar o limite de tempo. Tem certeza que quer iniciar? Sim, vamos iniciar. Tá? Pronto, a contagem começou, tá? Então, vamos clicar o que é um objeto, vamos colocar que é um método, né? A classe é um objeto? Falso. Então, finalizar tentativa, tá? Observe que
ele pode retornar a tentativa, né? Ele pode falar assim, ah, não, eu acho que essa opção. Vamos aqui finalizar, tá? Ele aqui, né, o interessante do Moodle que mostra o tempo, né, restante que ele tem para poder responder. Vamos clicar em enviar tudo e terminar, tá? Então, olha só. Aqui vem a descrição, tá vendo? O início, né? Os detalhes em relação ao questionário, né? Então, aqui vem o questionário iniciado no dia 2 de dezembro, às 6h21. O estado é finalizado, foi concluído, né, no dia 2 de dezembro, né, às 6h22. O tempo foi 46 segundos. Aqui tem, né, a nota, no caso, né, 10, no máximo de 10, ou seja, ele atingiu 100%. Lembra que tínhamos definido aquele feedback geral, quando ele acertasse 100%? Aí veio aqui o comentário, ó, parabéns, né? Então, aqui, ó, como utilizamos, né, o feedback adiado, né? E configuramos aquelas opções de exibir as respostas, né? Então, olha só, aqui está aparecendo o certo, aqui está aparecendo o feedback, né? Que a resposta está correta, e aqui mostra a resposta correta, tá? Aqui também nós temos que ele está marcando a opção correta, e aqui mostra, né, a resposta correta, né? Que essa resposta foi a correta, e aqui mostra também qual é a resposta correta, né? Apareceu nesse caso porque eu, na minha opção de exibição, eu quis, né, que fosse mostrado, certo? Terminar a revisão. Aqui fica o histórico, né, ó, das tentativas, né, ó, uma tentativa, 2 horas. Aqui no caso já tem a nota do aluno, tá? Tem o feedback geral. Então, observe que esse recurso de questionários, né, ele contribui muito, né, facilita muito essa questão de criar questionários, né, e também já devolver esse retorno, né, para o estudante, certo? Então, pessoal, muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e até mais.